Ok, então, a partir de agora estamos gravando, tá? Avisando a todos aí que esta aula é gravada e depois vai ser disponibilizada no Siga, assim, né, como foi a última aula e as outras aulas, tá? Mais uma vez, alguma dúvida, é só me interromper, pode ligar o microfone, tá? Para fazer pergunta. Fiquem à vontade aí, lembrando que eu não vejo o chat no momento que eu estou utilizando aqui os meus slides, tá? Ok, então vamos começar. Então, ontem nós paramos aqui na questão da produção, né? Eu basicamente expliquei para vocês, né, o início da composição, né, dos teóricos econômicos que explicavam, né, que queriam explicar as questões relacionadas à economia, né? Falamos que a fundação do termo macroeconomia está diretamente relacionada ao Keynes, né? E que faz uma crítica ao que nós chamamos de ortodoxia, né? Pensamento hegemônico daquela época, em que o próprio Keynes chama esse pensamento de um pensamento clássico, né? Enquanto o pensamento clássico ele foi uma crítica ao pensamento mercantilista. Então, o que vocês vão perceber é que dentro da economia, né, o que existe é uma sucessão, né, de tentativa de tomadas do pensamento econômico que nós chamamos de ortodoxo ou mainstream, né, e essas tomadas, elas sempre têm uma relação muito fina, muito tênue, com grandes problemas macroeconômicos que surgem, tá? Nós não vimos nada muito claro ainda da crise de 2008, né, que foi uma crise substancial nas economias, ela ainda não apresentou resultados de mudança de teoria econômica, mas dá para falar que a crise de 29, né, com o livro do Keynes de Teoria Geral de 36, e a crise do petróleo no final durante a década de 70, né, e com efeitos aí na década de 80, foram crises que trouxeram grandes transformações dentro da macroeconomia, né? Por hora, vamos focar mais na crise de 36. Bom, então, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é explicar, então, o que vem a ser esse pensamento hegemônico, né, na época que o Keynes escreve a teoria geral e que ele chama de um pensamento clássico, né? Então, nós vamos finalizar aqui o capítulo 3 e vocês vão perceber que é nesse capítulo 3 agora, nesses finalmente do capítulo 3, basicamente duas grandes coisas vão emergir, né? Por um lado, a questão da produção, né? A questão dos determinantes do produto, da economia, né? Conforme nós falamos na aula passada. Dentro da teoria clássica, o nível de produção ele é sempre, digamos assim, o nível máximo de produto possível, tá? E nós vamos, que é o produto potencial, né? Então, a economia sempre está no nível de equilíbrio e sempre está no seu produto potencial, tá? Essa coisa do produto potencial, ela vai ficar um pouco mais clara quando a gente for estudar o pensamento keynesiano aos moldes do pensamento nos Estados Unidos. Em algum momento eu vou explicar isso melhor para vocês. Bom, então, o que vem a ser a forma como a questão da produção ela é tratada no pensamento clássico? Ela é basicamente uma relação, ela é uma função de produção agregada, tá? O que é uma função de produção agregada? É isso daqui, tá? A produção da economia Y, ela é uma função do estoque de capital e do nível de trabalho, da quantidade de mão de obra que supostamente nesse momento é considerada homogênea, tá? Então eu tenho aqui uma dada quantidade de pessoas
mercado de trabalho, né, uma quantidade de pessoas que estão trabalhando, e eu tenho uma dada quantidade aqui de capital. Tá? Só um minutinho, por favor. Bom, muito bem. Então, eu tenho aqui a minha produção da economia é uma função da quantidade de capital e da quantidade do estoque aqui de trabalho. Tá? Como, por hora, nós estamos preocupados com as questões relacionadas ao curto prazo, tá? O que nós vamos pressupor aqui é que o estoque de capital ele não se modifica nesse curto prazo, ele é dado. Por isso essa barrinha de fixo aqui, tá? Então, essa barrinha aqui significa que ele é fixo, que ele é dado, tá bom? Então, a única coisa que está mudando é a quantidade de trabalhadores, tá? O nível de trabalhadores, ou o estoque de trabalhadores, é que vai ser alterado aqui de acordo com as condições de mercado, né? Então, a função de produção agregada da economia, ela é representada, então, por essas duas variáveis aqui, tá? Cabe dar uma lida, né? Baseada na tecnologia de firmas individuais, é uma relação entre o nível de produto e o nível de insumos, tá? Os insumos, no caso, capital e trabalho. Para cada nível de insumos, a função de produção mostra o nível resultante do produto. Ó, eu falei, no curto prazo, considera-se que o estoque de capital seja fixo, tá? Está dado, não vai ser alterado no curto prazo. O estado da tecnologia e a produção também são considerados constantes, então, tecnologia e o tamanho da população constantes, e ao longo do período especificado. Nesse período de curto prazo, o produto varia unicamente em função de variações no insumo trabalho oriundos da população fixa. Tá bom? Então, são essas as hipóteses utilizadas para explicar as flutuações, então, de curto prazo. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma questão? Perguntas? Alguma coisa não ficou muito clara? Se ninguém se manifesta, eu continuo. Tudo bem? Ok, então. Então, continuando. Bom, e aí então nós vamos falar da questão então, né, do que vai determinar essa quantidade de pessoas trabalhando dentro do modelo clássico. Então, o emprego, tá? A marca da análise clássica do mercado de trabalho é a pressuposição de que o mercado funciona bem. Ou seja, o que significa dizer que o mercado funciona bem? É que existe uma relação eficiente de oferta e demanda de trabalho, e essa relação de oferta e demanda de trabalho vão determinar, né, o salário real da economia, o nível de salário da economia e a quantidade de trabalho. Então, digamos assim, vocês já fizeram introdução à economia, né? Estou fazendo micro 1 agora também. Alguns já fizeram micro 1, estão fazendo macro 1 agora. Mas pensa lá numa curva de oferta de um determinado produto e numa curva de demanda de um determinado produto. Então, para os clássicos, o mercado de trabalho funciona dessa mesma forma, tá? Uma oferta de pessoas que querem trabalhar, que estão se disponibilizando a trabalhar, e uma demanda por esse trabalho determinado pelas firmas, tá? E funcionar bem significa que o salário real da economia ele vai flutuar, né? Ou permanecer, vai mudar apenas se as condições de oferta e demanda se alteram. Se as condições de oferta e demanda não se alterar, você vai ter um salário na economia, um estoque de trabalho dessa economia. Tá? Então, funcionar bem significa isso. Existe oferta e demanda
E o mercado de trabalho é eficiente para determinar o nível de pessoas, o estoque de pessoas trabalhando associado a uma taxa de salário dessa economia. Tá? As firmas e os trabalhadores individuais otimizam, né? O que significa otimizar? Nós vamos otimizar sempre é ótimo, né? O que é lá na matemática 1, quando você estuda o ótimo lá na matemática 1? Qual que é o ponto da função que é o máximo e qual que é o ponto da função que é o mínimo? Então, quando você encontra o máximo local ou global, ou mínimo local ou global, você está encontrando os pontos ótimos. Então, otimizar sempre significa isso, né? Você encontrar o máximo ou mínimo desejado. Então, significa que o mercado otimiza. Ele encontra aquilo que ele quer máximo ou aquilo que ele quer minimizar. Então, se as firmas estão otimizando, significa que as firmas estão obtendo o máximo lucro possível, dados os recursos disponíveis que ela tem. Se as pessoas estão otimizando, significa que, dado uma escolha entre trabalhar ou não trabalhar, né, que a gente chama de lazer, né, aqui no caso da economia, ficar à toa, né, não trabalhar é lazer, nesse contexto clássico, significa, então, que as pessoas elas funcionam, né, como função dessas duas opções. E daí elas otimizam. Então, significa que, dadas suas preferências que você possui, né, você vai escolher qual que é o tanto que você quer ofertar trabalho e qual que é o tanto que você quer ficar em termos de lazer. Tá? Conforme eu disse, o mercado é eficiente, né, e existe um ponto de equilíbrio, então, que vai determinar esse encontro entre as firmas que demandam trabalho e a oferta de trabalho. Mas... Professor, Oi, pode falar. Eu só não entendi a conexão em relação à oferta de trabalho, por exemplo, ao quanto as pessoas querem trabalhar, com a questão das firmas quererem achar o seu ponto ótimo. Ok. Deixa eu caminhar, que em algum momento eu vou chegar nisso. Vou explicar melhor. Tá certo. E quando chegar nesse momento eu explicar e não ficar muito claro, você me pergunta de novo, porque tem um arcabouço teórico que vai responder a sua pergunta, entendeu? Não tem uma resposta imediata para te dar. Preciso chegar nesse arcabouço teórico. Entendi, obrigado. Beleza. E mais do que isso, né, a gente está falando aqui das pressuposições. A primeira pressuposição, então, é que esses indivíduos e firmas, eles estão otimizando, estão sempre procurando o seu o seu interesse, né, o seu interesse individual, suas preferências ou a maximização do lucro. Essa hipótese aqui é super importante. Eles têm informações perfeitas. O que significa isso? As firmas entendem qual que é o salário real da economia e trabalhadores ofertantes de trabalho entendem qual que é o salário real da economia. Eles têm essa informação na hora de tomar a decisão de quanto que, no caso das firmas, o quanto que elas querem demandar de trabalho, e no caso dos ofertantes, o quanto que eles querem ofertar em termos de trabalho. Tá? Eles têm plena ou perfeita informação sobre os preços relevantes para eles. Que no caso vem a ser, né, para o trabalhador, o salário que ele vai receber, e para o caso da firma, o salário que ela paga e o preço dos produtos, né, de que elas estão vendendo. Não há barreiras, né, por hipótese que não há barreiras para o ajuste dos salários, e o mercado se equilibra, ou seja, existe um ponto de oferta de trabalho, demanda por trabalho, que vai gerar um equilíbrio de mercado. A marca da análise clássica do mercado de trabalho é a pressuposição que o mercado funciona bem. As firmas e os trabalhadores individuais otimizam, eles têm informações perfeitas sobre mercados, isso aqui eu já li. Beleza, agora vamos já caminhar ali para responder o Caio, né? Nós vamos analisar, então, o lado da demanda por trabalho e depois o lado da oferta por trabalho. Então, o que vai determinar a demanda por trabalho? Então, demanda sempre é a firma, tá? A firma é quem demanda por trabalho. Ela vai até o mercado buscar trabalhadores, né,
ela vai disponibilizar o emprego, vai demandar o trabalho das pessoas, e para isso ela vai pagar um salário. Tá? E aí nós temos que entender, então, dentro do arcabouço clássico, o que determina, então, essa relação entre a quantidade de trabalho que ela vai demandar, ou seja, a quantidade de pessoas que ela quer empregar mediante o salário que está na economia. Bom, conforme eu falei, né, no modelo clássico, as firmas são maximizadoras de lucro. Tá? Por hipótese, elas são competidores perfeitos que vão escolher o seu produto de forma a maximizar o seu lucro. Então, digamos assim, todas as firmas, obviamente, elas não vão produzir a mesma coisa, mas elas estão em condições iguais em termos de demandar trabalho, né, competir entre si por trabalhadores em termos de produção. Tá? No curto prazo, o produto varia unicamente pela alteração do insumo do trabalho, já falamos sobre isso, de modo que a escolha do nível de produto e da quantidade de insumo do trabalho é a única decisão. Tá? E aí, então, nós vamos entrar aqui em alguns conceitos, né, que eles acabam sendo melhores trabalhados e melhores entendidos no contexto da micro 1, tá? Que o que determina a maximização do lucro da firma. Tá? Então, a firma ela vai estar de olho em duas informações muito relevantes para maximizar o seu lucro, que é o custo marginal para uma firma, né, que a gente chama de ESMA, em contratar um camarada para trabalhar. O que é esse custo marginal? Tá? Esse custo marginal ele vem do modelo de maximização da firma, né? Em termos de eu não quero usar matemática aqui para explicar, mas eu quero explicar a intuição do que significa esse conceito marginal. Esse conceito marginal, quando você vai fazer micro 1, ele vai ser a derivada da função custo, tá? Que no mercado de concorrência perfeita vai igualar o salário real da economia. Tá? Então, mais do que a questão matemática, acompanhe aqui o raciocínio em termos intuitivos. O que é o custo? O que vai ser o custo marginal? O custo marginal é o quanto que eu vou ter que pagar adicionalmente por cada trabalhador que eu contrato. Tá? Então, ela é fácil de entender. Nesse momento, se eu quero contratar uma pessoa qualquer, e dado que existe um salário real na minha economia, tá? O custo adicional de eu colocar mais um cara para trabalhar, ele vai ser exatamente esse salário. Então, coloquei um cara, vou pagar um salário para ele. Coloquei 2 caras, 2 salários. 3 caras, 3 salários. Considerando um salário médio da economia. Ah, professor, mas numa empresa tem do faxineiro até o CEO e tal. Tudo bem, eu sei que tem, mas esse aqui é um modelo lá de 1920. Tá? Por hipótese, existe um salário médio na economia. Tá? Então, pensa que existe uma média salarial. Tá? Tira da sua cabeça os CEOs e fica com a média ali do pessoal, né, que está trabalhando. Existe ali um salário médio. Então, se eu contrato um cara, o custo adicional que esse cara vai custar para mim é do salário que eu pago a ele, considerando que existe um salário médio na minha economia. Tá bom? Então, o que você tem que fixar na sua cabeça? O custo marginal não é um custo que eu estou incorrendo. É o custo que eu vou incorrer se eu colocar esse cara para trabalhar para mim. Captou a mensagem? Sim ou não? Pode repetir, por favor? Rayane, a ideia do custo marginal é a seguinte. O que é marginal em economia? Significa o quanto que
eu vou ter que, no caso do custo, eu vou ter que desembolsar adicionalmente se eu contratar mais uma pessoa para minha firma. Eu não estou incorrendo nesse custo agora. É uma questão assim de análise que eu estou fazendo. O meu custo marginal vai ser, de eu contratar mais um cara, vai ser de um salário que eu vou ter que pagar para ele. Isso que é a ideia do marginal. É o que vai acontecer se eu colocar mais um cara para trabalhar para mim. Melhorou? Eu basicamente repeti. Tá? Melhorou, obrigada. Então, é o que eu vou incorrer, não é o que eu estou incorrendo em termos de custo. Tá? Isso que é marginal. Tá? Professor, pode falar. Esse custo marginal, que ele só vai ser... ele só vai entrar na conta depois que você contratar o funcionário, certo? Isso. Mas esse custo marginal, quer dizer, o custo marginal, ele só se refere ao salário do operário ou ele refere também à matéria-prima de alguma coisa que você vai consumir depois também? Ele, se você analisar no âmbito em termos de quantidade, entra tudo, o salário e o insumo. Nesse caso específico, eu estou me referindo só ao trabalhador. Entendi. Só o salário que eu vou ter que pagar se eu contratar esse cara para trabalhar para mim. Entendi. Beleza. Bom, então esse é o meu custo marginal. Tá? E aí agora eu tenho o produto marginal do trabalho para essa firma. Tá? O que vai ser o produto marginal? Ele vai seguir a mesma lógica, que é a seguinte: quanto que esse cara, que eu vou contratar ele, que eu vou ter que pagar um salário mínimo, vai me dar em termos de retorno para minha firma, para o meu lucro, se eu contratar ele. Então, esse é o produto marginal do trabalho. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa de cheques, eu adoro esse exemplo de cheques, uma sala com várias copiadoras. Eu não contratei ninguém. Então, o meu capital está ali. É o local e as máquinas de xerox. Tá? Vamos supor que eu tenha 5 máquinas de xerox. Eu tenho ali, vou trabalhando ao longo do dia, entregando as xerox que o pessoal encomenda. Se eu não contratei ninguém, o meu lucro é zero. Minha receita é zero e meu lucro é zero. Se eu tiver algum custo, vai ser o custo fixo do local. Custo econômico. De manter o local parado. Contrata um cara. Tá? Esse cara vai me dar um retorno de 100. Se eu contratar um outro cara, pode ser que ele me dê um retorno de 100 também. Então, até o quinto cara que eu vou contratar, cada um está me dando um retorno de 100. Então, eu estou aqui com um, estou pensando, vou contratar mais um cara. Esse cara vai me dar um retorno, vai me dar uma variação de 100, vai me dar um retorno de 100. Vou aumentar em 100 meu lucro. Esse é o produto marginal dele. Contrato. Agora eu posso contratar um outro cara. Esse cara também está me dando um retorno de 100. Isso vai acontecendo até o quinto cara, quando cessa a minha quantidade de máquina de xerox. Eu não vou ampliar nesse caso. Tá? E aí eu estou vendo que o pessoal está tirando xerox, mas não tem ninguém para poder recolher, para entregar e tal. O negócio está meio confuso ali. E aí eu vou contratar mais um cara. Tá? Suponha que o salário médio, tá? Eu vou ter que pagar para ele, seja de 70. Tá? Esses 5 pessoas estão me dando retorno de 100, estou pagando 70, estou ficando ali com... Suponha que esse 100 seja receita para facilitar as contas, tá bom? Cada um está me dando uma receita de 100, eu falei lucro, estou mudando para receita. Cada um está me dando uma receita de 100, estou pagando um salário de 70, né? Eu tenho ali 30 vezes 5, portanto, 150, não é isso? E aí eu vou contratar mais um cara. E aí eu consigo analisar ali, fazendo as minhas análises,
que esse camarada ele vai me dar um retorno de 80. Tá? Um retorno de 80. E aí eu tenho que tomar a decisão. Eu contrato ou não contrato esse cara? Tá? Um cenário fictício bem simples. Vou pagar ele 70, ele vai me dar um retorno de 80 e eu vou ter um retorno de 10. Então eu, como um empresário econômico racional, vou contratar esse cara, vou pagar 70 a ele, vou ficar com o meu retorno de 10. Tá? E aí eu tenho que tomar... Eu estou pensando aqui que ainda cabe mais um cara para trabalhar. E eu vou lá, faço a minha análise e verifico que se eu colocar mais um cara para ajudar ali dentro do meu ambiente de trabalho, o retorno que esse cara vai me dar é exatamente 70. E eu vou ter que pagar para ele 70. Ou seja, estou pagando 70, estou ganhando 70, estou ganhando 70, vou pagar 70. O empresário racional, nesse caso, ele vai contratar esse cara? Não. Não. Não, a não ser que fosse o cunhado, namorado da sua filha, uma coisa assim específica. Mas o empresário racional, ele não vai colocar esse cara mais para trabalhar, tá? Porque não vai ter retorno líquido para ele nenhum. Então, qual que é o ponto que esse empresário ele está maximizando o lucro dele? É o ponto em que o produto marginal ele está igualando o custo marginal, que é o salário. Tá? E aí, o que está acontecendo? É o produto marginal, que é 70, do exemplo que eu dei, igualando o custo marginal que esse cara mais vai ter de 70. E aí, quando ele iguala o produto marginal dele ao custo marginal, ele está chegando no máximo lucro que ele pode com a firminha dele de Xerox ali. Por isso, a maximização do lucro é o produto marginal se igualando ao custo marginal. Esse produto marginal, esse custo marginal, eles são realizados? Não. Eles incorreriam se você contratasse esse cara a mais. Então, você vai parar antes de contratar esse cara a mais, que vai te dar um retorno de 70, a um custo salarial de 70. Tá? Gente, eu estou dando uma explicação para vocês, que modéstia à parte é o ouro, tá? Eu não tive essa explicação na minha graduação. Eu entendo essa explicação, porque eu também dou aula de matemática para economia, tá? E essa intuição ela é muito necessária, tá? Tanto é que é muito comum o professor de microeconomia fazer as matemáticas e ele não conseguir te explicar essa relação. Às vezes ele até nem acha que o empresário vai até o momento em que o lucro é zero. E não é isso. É antes desse momento. É antes que a variação do cara a mais ele vai te dar a mesma variação em termos de salário. Por isso que o produto marginal ele iguala o custo marginal no máximo lucro. Esse é o raciocínio intuitivo. Tá bom? Bom, foi o caso, reveja essa minha fala aí depois que eu postar esse vídeo 10 vezes, se você precisar, porque isso aqui é super importante para você entender uma série de coisas em economia. Tá? Professor? Pode falar. Assim, no cenário capitalista ideal de uma empresa, o custo marginal ele sempre tem que ser menor do que o produto marginal? Ou... Não. No caso da ideia clássica da maximização de lucro, o produto marginal ele tem que igualar o custo marginal. O que significa isso? Significa que o cara a mais que você vai contratar, ele vai te dar o mesmo retorno do custo que ele vai ter. Então você não vai tomar essa decisão, você vai parar um passo atrás. Entendi. Máximo lucro, dentro da teoria econômica, em quaisquer cenários, seja de concorrência perfeita, oligopólio, monopólio, duopólio, sempre vai ser custo marginal igualando receita marginal. Esse é o máximo lucro que em qualquer cenário uma empresa vai ter, uma firma vai ter. Obviamente que aí vem as questões que você vai levantar da prática, né, do cara que está fazendo planejamento, planilha,
o modelo clássico, ele é um modelo assim, que ele foi repensado em termos de século XVIII para XIX, né? Principalmente mais do século XIX, até ali o início do século XX, em que as condições capitalistas elas foram mudando, né? Foram mudando ali já no século XIX e nos anos 1800 e no século XX. E o Marx entendeu isso bem, o Keynes entendeu isso bem, tá? Enfim, só estou adiantando algumas coisas que vocês vão ver no curso de economia de vocês. E essa coisa do clássico e do Keynes, o Keynes a gente vai estudar ainda depois, né, as críticas que ele tem a esse tipo de modelo, elas vão vir e vão voltar, que é uma beleza, tá? E, bom, enfim, até a macro 3 você vai estar entendendo tudo que eu estou querendo te adiantar aqui. Tá, Caio? Tudo bem? Entenderam essa ideia então do produto marginal e do custo marginal? Eu vou então até o momento em que o cara mais ele vai empatar em termos de retorno que ele vai me dar. E isso vale para vários aspectos dentro da economia. Por exemplo, para investimento. Vamos supor então que você tem que pegar dinheiro emprestado para fazer um investimento. Até onde que vale a pena você pagar uma taxa de juros para você realizar um investimento, tá? É a mesma ideia, né? Isso aí vai aparecer depois em outras disciplinas que a gente for dando para vocês. O cara, ele vai pegar um investimento, né? Ele vai pegar o dinheiro emprestado se ele acredita que o retorno daquele capital que ele vai investir, ele vai ser maior do que a taxa de juros que ele vai pagar para o mercado ou que ele receberia do mercado. Então, é a mesma ideia de custo marginal e receita marginal, tá? Então, esse negócio de custo marginal e receita marginal, isso manda na teoria econômica tradicional, tá? E aí você sempre tem que lembrar disso. O marginal é o adicional, aquilo que aconteceria se eu tomasse essa decisão. Quando empata, já não vale mais a pena fazer. Então, eu estou a um passo atrás. Tá? Bom, é isso que aqui o slide fala, tá? Eu não vou me ater às questões matemáticas de derivação. No devido momento, vocês vão encarar isso daí, sobretudo na macro 3, tá? No macro 3 é bastante matematizada a coisa. Aqui é mais intuitivo, né? E é o que eu estou falando, ó. Custo marginal é igual ao salário monetário W, né? Essa divisão do produto marginal aqui, a gente fala depois. A condição de maximização do lucro pode ser explicada como se segue. A firma contratará até o ponto em que o produto adicional obtido pela contratação de mais um trabalhador seja exatamente igual ao salário real pago para contratar esse trabalhador. Então, assim, cuidado com esse até o ponto aqui, tá? Até o ponto em que o produto adicional é adicional, tá? Ou seja, aquilo que eu iria ganhar se eu contrato esse cara foi igual à contratação de mais um trabalhador, que vai ser dado, que vai me custar o salário real, tá? O salário deflacionário. A quantidade de mão de obra, maximizador do lucro, demanda por uma firma, para cada nível de salário real, é dado pela quantidade do insumo trabalho que o salário real ser igual ao produto marginal do trabalho. Vamos olhar aqui graficamente, tá? Bom, então, isso daqui é a questão do... O que tem aqui? Eu tenho aqui uma função de produção, tá? Uma função de produção com o capital fixo, portanto, só o trabalho está variando. E as inclinações, aqui, se você fosse tirar aqui tangentes, né? As inclinações, o que é a inclinação daquela curva que está ali aparecendo para vocês? Inclinação é a mesma coisa que o quê? Quando você quer saber a inclinação de determinado ponto na curva, o que você faz para saber qual que é aquela inclinação ali? Tira a derivada, gente. Óbvio, né? Matemática 1 na veia, tá? Acharam que estudaram matemática 1. Não vou repetir aquele pessoal
das van, não, né? Acharam que estudaram matemática para nunca mais usar, né? Acharam errado, tá? Cada ponto desse daqui é uma inclinação, tem uma inclinação. Então, essa inclinação aqui, ela tá mais inclinada, tá? Ela é mais em pé, tá? Mais inclinada, mais em pé. Essa inclinação aqui, ela vai ficar um pouco mais deitada. Essa inclinação aqui, mais deitada ainda. Então, o que você vai reparando que acontece? Que à medida que eu estou caminhando para cá, tá? Para o lado de cá, essas inclinações estão diminuindo, né? O que significa isso em termos matemáticos e econômicos? Significa que cada cara que eu estou colocando mais aqui, né, ele está me dando um retorno adicional menor. É isso que significa, é um retorno marginal menor, porque quando você tira uma derivada, o que você está obtendo aqui? Você está obtendo, né, a inclinação infinitesimal de você fazer uma variação aqui em termos de n. Por isso que ele está colocando aqui o n em relação a wy, tá? A delta y, perdão. Então, nesse caso, quando você está aqui, né, uma variação de n, ele vai te dar uma variação de y relativamente grande comparada às outras. À medida que você está caminhando para cá, que você está colocando mais gente, a mesma variação de n vai te dar, em termos de resultado, né, do produto, cada vez menos, tá? Até que quando você chega por esse ponto aqui, cada trabalhador adicional não está te dando absolutamente nada em termos de retorno. Seria aquele caso de você colocar gente demais para trabalhar ali dentro da sua firma e cada um está esbarrando o outro ali, a pessoa já começa a se atrapalhar. Você está colocando um cara mais para trabalhar, o retorno que ele está te dando é zero, né? Então, seria uma situação que você estaria pagando o cara para ele não te dar retorno nenhum, quando você estivesse num ponto aqui, muito para cá, em termos de N, tá? E o que é essa curva aqui? Essa curva aqui, ela justamente, ela retrata o produto marginal do trabalho, que é essa derivada aqui, ó. Então, eu estou pegando essa função aqui, obtendo a derivada dela em relação a N, tá? E ela vai ter essa relação decrescente aqui. O que ela está captando? Ela está captando que cada cara a mais que você está colocando, ele está te dando um retorno, né, em termos de y cada vez menor, até que você vai chegar nesse ponto aqui em N duas linhas, que o retorno de cada cara, de um camarada a mais, ele vai ser zero. É aquele exemplo que eu dei, né? O cara não está te dando, o cara que você colocou a mais, ele não está te dando absolutamente receita nenhuma, tá? Não está conseguindo produzir nada em termos adicionais. Dúvidas até aí, gente? Bom, como resultado, essa curva do produto marginal do trabalho, ela vai representar para você a curva de demanda para o trabalho da economia. Tá? Por quê? Porque o ponto que você vai contratar o camarada aqui, ele vai depender do nível salarial da minha economia. Né? Se eu estou com um salário real muito alto, significa que cada trabalhador adicional ele tem que me dar um retorno muito alto para poder valer a pena contratar ele. Tá? Agora, se eu tenho um salário baixo, o salário real da minha economia for bem baixo, significa que cada trabalhador adicional que eu vou colocando aqui, ele não tem que me dar um retorno tão alto aqui para poder contratar ele. Tá? Então, a ideia aqui é que quanto menor for o salário real da economia, né, mais, tipo assim, maior vai ser o incentivo para essa empresa, não, incentivo não, mais lucrativo é para a empresa colocar um camarada a mais aqui para trabalhar para ela. Tá bom? Então, por quê? Porque foi aquela ideia que eu dei para vocês. O produto marginal da economia está igualando o custo marginal. Quem que é o custo marginal? É o meu salário. Se o meu salário é baixo, se o salário médio da economia é baixo, eu posso contratando mais, eu posso
colocando mais pessoas para trabalhar, reduzindo meu produto marginal compatível a esse salário real da economia que está baixo. Se o salário real da economia está alto, significa que eu tenho que ter um produto marginal, ou seja, cada trabalhador a mais aí tem que me dar um retorno muito alto, né, para poder compensar contratar esse cara. Tá? Alguém enxerga alguma coisa similar na economia brasileira, em termos de raciocínio econômico, que aconteceu recentemente, alguns anos atrás, em termos de verbalização e, inclusive, até do nosso presidente aí? Né? Tem uma frase clássica que ele soltou que foi: o povo brasileiro tem que escolher ou mais direitos e menos trabalho, ou menos direitos e mais trabalho. Tá? Embora ele não seja economista, alguém convenceu ele dessa tese. E vocês acham que essa tese veio da onde? De onde nós estamos estudando agora. Então, o que é considerado, em termos de pensamento moderno econômico, ele tem as suas raízes fincadas nessa teoria que nós estamos vendo agora. Vocês vão ver que isso vai passar todo o século, todos os anos de 1900, né, o século XX, só para vocês verem que nem nenhuma aleatoriedade, você não está estudando história macroeconômica para não usar mais em lugar nenhum. Tudo que está acontecendo agora no nosso momento está fincado nesse momento da história econômica aqui. Tá bom? Alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação? Algo não ficou claro? Não. Tranquilo até aí, pessoal? Bom, beleza. Se não se manifestam, eu estou mandando ver. Bom, então essa é a demanda por trabalho. A demanda por trabalho, por enquanto, a gente não olhou a oferta de trabalho. A demanda por trabalho depende, então, nesse momento aqui, né, vai depender, então, do quanto que cada trabalhador ele dá em termos de retorno para a firma, né, em termos de lucratividade, em termos de receita, tá? Bom, aqui tem mais algumas coisas que eu peguei do livro, né? Que eu já expliquei para vocês. Então, custo marginal. O custo marginal ele vai ser interpretado. A gente pode pular para cá. Isso daqui já funciona para a gente, né? O que nós vamos verificar, né, é que o ponto de equilíbrio em termos de mercado de trabalho vai depender, então, do salário real da economia, né, o salário deflacionado, ou seja, quando o preço ele está aumentando, você está perdendo poder de compra, né, então o salário real ele pode ser maior ou pode ser menor, né, e o nível, a quantidade de pessoas que vão trabalhar, o estoque de trabalho da economia vai depender do ponto em que você iguala o produto marginal do trabalho com o salário real da economia, conforme eu já expliquei, tá? Então, nós escrevemos, então, a demanda por trabalho como sendo uma função, esse F aqui é de função, do salário real da economia, tá? Em termos negativos. Eu vou colocar aqui um sinal de menos. Esse aqui é um sinal de menos, tá, gente? Ficou feio pra caramba. Estou escrevendo com o mouse aqui. Vou escrever com mesa digitalizadora para ver se melhora. Pronto. De uma relação negativa, tá? Uma relação inversa entre o crescimento do salário real e a demanda do trabalho. Então, se eu tenho um salário real em 4, eu vou estar demandando 400 unidades de trabalho, por exemplo, aqui, né?
Se o salário real ele vai reduzindo, reduz para 3, 500, para 2, 200, para 1, seria mais aqui do que 600, tá? Por isso, então, eu tenho uma relação inversa entre demanda por trabalho e salário real. Quanto menor o salário real, maior é a minha demanda por trabalho, tá? Mais barato fica para eu poder contratar. Tá bom? Por isso, então, que tem essa equação 3.4 aqui, ó. Produto marginal, o ponto que você está determinando em termos de unidades do trabalho, ele depende do encontro entre o salário real da economia e o produto marginal do trabalho, de acordo aí com as explicações que eu dei para vocês sobre o que significa esse produto marginal do trabalho. Tá bom? Muito bem. Caminhando agora para a questão da oferta do trabalho, né? Então, eu já expliquei para vocês o lado da oferta do trabalho e agora nós temos o lado expliquei para vocês o lado da demanda para o trabalho e agora nós temos o lado da oferta do trabalho. Então, o que determinou lá aquelas relações que nós estabelecemos? Produto marginal do trabalho, né? A demanda para o trabalho depende do produto marginal do trabalho, né? E o ponto da quantidade de estoque de trabalhadores vai depender do meu salário real. Para nós podermos descobrir qual que é o nível de salário real da minha economia, né, ele pode vir de duas formas, né? Ou eu posso estabelecer de uma forma arbitrária qual que é o salário da economia, então eu vou estabelecer automaticamente qual que é, né, o ponto no encontro do produto marginal do trabalho com o salário real da economia, né, determinado pelo produto marginal do trabalho. Isso aqui, ó. Tá? Vamos supor, estabeleço que o salário real da economia é 3. Então, esse 3, ao encontrar com o produto marginal do trabalho, ele vai determinar quantas unidades de trabalho que a minha economia tem. Ou eu posso ter uma situação, que é a situação típica e americana, em que eu não determino absolutamente nada. Deixo o mercado funcionar da melhor forma possível, ou seja, não tem um nível de salário pré-determinado. Deixa a coisa flutuar. Tá? Então, se eu não estou determinando o salário real da minha economia, né, ele depende, então, da oferta de trabalho para ser determinado. Então, o que vai determinar a oferta de trabalho na minha economia? Então, os economistas clássicos, né, eles pressupõem que o indivíduo procura maximizar a sua utilidade ou a sua satisfação pessoal. Então, pressuposto básico da microeconomia e dos economistas clássicos. Nós nascemos para ser felizes. Tá? Então, vocês vão ver isso lá em Economia Clássica, utilitarismo do Bentham, tá? Bentham, B-E-T-H-A-N, né? Está lá na ementa de vocês de Economia Clássica, utilitarismo do Bentham. O Bentham é o filósofo que trabalha com a ideia utilitarista, ou seja, que nós nos comportamentamos, o nosso comportamento é sempre guiado pela nossa maximização de prazer pessoal. Então, o trabalho, ele aí lembra um pouco do seu Madruga do Chaves, né? Como ele dizia, o trabalho em si não é ruim, o ruim é ter que trabalhar, né? Então, por hipótese aqui, o trabalho é um mal, né? Eu não gosto de trabalhar. Entre trabalhar e ficar à toa, ter um lazer, né? Ficar à toa o dia inteiro, jogar uma bola, poder visitar uma pessoa querida, tomar um café com ela, entre ter que trabalhar e ter que ficar, e poder ficar à toa, né, ter um lazer, eu vou preferir sempre o lazer. Melhor ainda, né, se eu tiver dinheiro e puder ficar parado, é o meu sonho de consumo, né, não trabalhar e ter o lazer. Então, por hipótese, a ideia desses caras é que o indivíduo maximizador da sua satisfação, ele vai preferir o lazer do que o trabalho. Mas tem alguma coisa
que faz ele abrir mão do lazer em prol do trabalho, que é o fato dele precisar comer, dele precisar ter renda, dele querer viajar, dele querer ter coisas, comprar um bom carro, comprar uma boa casa. E para isso, dentro do sistema capitalista, não tem jeito, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter de onde tirar sua renda para poder adquirir bens. Então, ok, eu gosto de ficar à toa, eu gosto de férias, eu gosto de não fazer nada, mas eu também gosto de consumir, eu gosto de viajar, eu gosto de ter um carro, eu gosto de ter uma certa mordomia. Então, dentro dessa racionalidade minha entre trabalho e não trabalho, eu tenho que chegar num ponto aí que vai me deixar o mais feliz possível. O que é esse mais feliz possível? Qual é a composição entre ter que trabalhar para ter renda e consumir, ou seja, o quanto eu estou disposto a trabalhar para consumir, para ter renda para poder consumir, e o quanto que eu estou disposto a não trabalhar para ter lazer. Então, assim, no período de 24 horas, você poderia trabalhar as 24 horas. Dormir para quê, né? Para que você vai dormir? Você pode trabalhar 24 horas. É muito usual. Você precisa dormir 8 horas, né? Pelo menos. Recomendação médica. Mas 24 menos 8, você tem aí 16 horas disponível a trabalhar. Tem os que vão trabalhar 14, 16 horas, não é incomum, né? Tem pessoas que vão falar, olha, trabalhar 16 horas é dureza. Eu trabalho 8 horas, vamos lá. Você vai me dar um salário. Agora, para eu trabalhar 10 horas por dia, você vai ter que me dar uma grana mais aí. Você vai ter que me dar um acréscimo aí na minha renda. Trabalhar 12, mais ainda. Certo? Essa que é a ideia. Em nome de uma satisfação pessoal em termos de consumo, eu sou capaz de abrir mão do meu lazer para trabalhar mais, desde que a remuneração compense a minha perda de lazer. Tá bom? Essa é a ideia do indivíduo maximizador de utilidade, maximizador de satisfação. Ele toma decisões racionais acerca do quanto que ele quer trabalhar, quanto que ele quer trabalhar não, o quanto que ele está disposto a trabalhar para um determinado salário e o quanto que ele não vai trabalhar. Tá? Isso está relacionado com o que eu falei ontem lá. Se você não consegue emprego, e você, por exemplo, poderia estar vendendo bala e não está, é porque você considera que a renda que você vai obter vendendo bala não compensa, é melhor você ficar parado. Tá certo? Esse é o pensamento clássico. Não compensa. Se for vender bala na rua, comprar um pacote de bala, estresse, tal, tem que ficar no trânsito, você não vai querer comprar minha bala, vou voltar frustrado para casa, o que é que eu vou fazer? Não estou afim. Não estou afim de trabalhar de manhã e de tarde para, sei lá, conseguir uns R$5 por dia. Bom, então você não quer trabalhar, né? Você não quer ganhar R$5 por dia, prefere ficar à toa. Então, dentro da sua racionalidade, você prefere ficar à toa. Esse é um pensamento clássico, pessoal, tá? Pensamento clássico. É disso que a gente está falando. Tá bom até aí? Se é razoável para você pensar assim ou não é razoável para você pensar assim, enfim, a teoria, ela não tem... a teoria que foi proposta pelos caras, ela não tem essas questões de no respeito à sua moralidade pessoal. Tá? É disso que se trata a questão da maximização da satisfação do lazer em termos de trabalho. Tudo bem até aí? Pode falar, Adriano.
Professor, ainda sobre a parte da demanda de trabalho, eu posso afirmar que o aumento do salário real pode ocasionar a expansão horizontalmente da curva sobre o produto marginal? Não. Como assim expansão horizontal? O deslocamento da curva do produto marginal? Sim, vai ocasionar expansão e não deslocamento, ou ao contrário, né? Não sei. Essa é a minha dúvida. Tá. Você está falando aqui, né? Isso? Você está falando desse gráfico aqui? Uhum. A sua pergunta foi o que vai acontecer se... Com o aumento do salário real. Por exemplo, sai de 3 e vem para 4, é isso? Sim, ou algo mais agressivo, né? Não sei. De 3 para 5, por exemplo. Isso, por exemplo? Mais aqui para cá? Não, o que vai acontecer nesse caso aqui é o seguinte: é aquela explicação que eu dei sobre o cara que você vai contratar, ele vai te dar um retorno. Se o salário que você está propondo sai de 3 e vai para 5, o retorno a mais que esse cara vai ter que te dar, ele tem que ser compatível com esses 5. Por exemplo, eu vi algumas coisas no Facebook aí de que o salário mínimo, ele que deveria ser atual para poder satisfazer os princípios constitucionais, deveria ser em torno de R$ 5.000. Dentro desse arcabouço aqui, vamos supor que seja 5, né? O que vai acontecer? Então, o salário agora está 1.000. Aí vem alguém e fala assim, olha, vamos tirar o salário de 1.100, né? Para 5.000. Vamos deslocar para cá. Dentro do arcabouço clássico, o que você tem? Você tem que ter... Como você está aumentando bem o seu salário mínimo, né? Você vai contratar trabalhadores que, ao nível desse salário de 5.000, eles têm uma alta produtividade marginal, né? Em termos de retorno para você. Então, você teria um deslocamento da quantidade de pessoas empregadas de 600 aqui em direção a 100, mais ou menos, tá? Não, perdão, 250. Supondo que o 5 está aqui, ó, para 250. Então, se reduziria a quantidade de pessoas que estão trabalhando. Respondi a sua pergunta? Obrigado. Eu acho que o que você está pensando é, se eu aumento o salário de 1 para 5, eu não estaria criando uma quantidade grande de pessoas consumindo, e daí as empresas venderiam mais e teriam como eu expandir a minha produção. Talvez seria essa a sua linha de raciocínio, tá? Dentro dos pressupostos clássicos, a gente vai ver que não. Porque daqui a pouco eu chego lá, tá? Mas a resposta seria não. Não existiria um deslocamento em termos de venda das empresas por pessoas estarem com um salário mais alto. No arcabouço clássico, novamente, tá? Muito bem. Então, voltando aqui para a questão da oferta de trabalho, é isso aqui que vai acontecer, né? Eu tenho aqui um período de 24 horas, né? Que eu poderia estar trabalhando, né? Sem dormir, alguma coisa do tipo. E aí, o que vai acontecer, né? A inclinação dessa curva aqui, ela representa a minha restrição, tá? Então, essa inclinação aqui, ela é referente ao valor do salário que está em 2, tá? Então, com o salário em 2, eu vou fazer a seguinte composição entre renda e lazer. Eu vou trabalhar 6 horas e vou ter uma renda de 12, tá? E vou ter aqui vou ter aqui uma renda de 12. É isso? Porque esse salário aqui é salário hora, gente, tá? Desculpa, 2 vezes 6, 12, tá? Por hipótese, aqui salário aqui é salário hora.
eu vou trabalhar 6, vou receber 2 por hora, então eu vou ter um salário aqui de 12. Temos mensais. Temos diários, tá? Tudo bem até aí? Quem não entendeu, eu repito. Acho que não, né? Então, vou trabalhar 6 horas por dia, um salário de 2 por hora, 6 vezes 2, 12. Vou ter uma renda aqui diária de 12. Suponha que aconteça alguma coisa aí e o salário agora real, ele saia de 2 e venha para 3. O que vai acontecer aqui é algo que na microeconomia se chama de efeito renda. Tá? Depois vocês podem ler, eu coloquei ali a parte, está no livro de vocês também. Esse efeito renda aqui, o que vai acontecer? Tá? Isso aqui vai me fazer reduzir a minha quantidade de lazer em nome de um acréscimo de renda que eu vou ter. Então, vai me deslocar em direção a uma nova curva de utilidade, né, de satisfação mais alta, né? Isso aqui na microeconomia vocês vão ver o professor explicando. Quanto mais altas forem as curvas de preferências, mais feliz eu estou, né? Atingindo curvas mais altas, mais feliz eu estou. E aqui está acontecendo o efeito o efeito renda aqui está me fazendo abrir mão do meu lazer, trabalhar mais, porque o salário mais alto vai me dar uma possibilidade de ter uma renda maior. Tá? Então, eu vou trabalhar agora 8 horas, porém, um salário hora de 3. Então, 8 vezes 3, 24, eu estou aumentando a minha renda. E a mesma ideia aqui, se o salário aumente para 4. Tá? Eu vou trabalhar 9 horas por dia, multiplicado por 4, vou ter uma renda de 36. Bom, qual que é o resultado dessa análise, né? À medida que o salário real da economia está aumentando, eu estou, então, aumentando as minhas horas de trabalho na minha economia, eu estou ofertando mais trabalhos. Ao salário de 2, a oferta é 6, ao salário de 8, a oferta é 3, ao salário de 4, a quantidade de horas ofertadas em termos de trabalho é 9, por isso tem uma curva aqui positiva. Tá? Então, vamos dar uma lida aqui que é interessante. Ó. Agora tem um efeito aqui positivo, antes era negativo, mas agora aqui a relação é positiva entre salário e oferta de trabalho. Tá? Eu tenho uma relação positiva entre salário real e oferta de trabalho, que é caracterizada por essa curva aqui, tá? Positivamente inclinada. Quanto mais salário, mais horas as pessoas estão trabalhando. Tá? E aqui vale a pena dar uma lida aqui, né? A curva de oferta de trabalho tem inclinação positiva. Supõe-se que mais trabalho seja ofertado se os salários reais forem mais altos. Ó, isso reflete o fato que, em termos de renda não recebida, um salário real mais alto significa um maior preço do lazer, né? Ou seja, está ficando mais caro para mim ficar à toa. Dentro da minha racionalidade, né, ficar à toa tem um preço. Se você me pagar mais, eu trabalho mais. Então, como está ficando mais caro ficar à toa, né, ficar de lazer, né, ficar sem trabalhar, a esse preço mais alto, assumimos que o trabalhador escolherá ter menos lazer. Esse efeito análogo é efeito substituição da teoria do consumidor. Há, contudo, outro efeito a ser considerado, o efeito equivalente ao efeito renda, também da teoria consumidor. À medida que o salário real aumenta, o trabalhador consegue obter uma renda maior. A níveis mais altos de renda real, o lazer pode se tornar mais desejável comparativamente aos novos aumentos de renda. Com sucessivos aumentos do salário real, pode-se chegar a um ponto em que o trabalhador escolhe ofertar menos trabalho e priorizar mais lazer, mesmo com o aumento do salário real. O que significa isso? Tá? Significa que o efeito de substituição você está substituindo o lazer por mais trabalho quando a renda aumenta. Só que à medida que você está trabalhando mais e o salário está aumentando, né, está tendo um efeito renda aqui. O que é o efeito renda? Você está obtendo, você não está aumentando tanto assim a sua renda se o salário for cada vez maior.
Então, pode chegar um momento que essa curva aqui ela vai se tornar bem inclinada, né? Digamos assim, você não está muito disposto a trabalhar mais do que 12 horas, não importa a quantidade a mais de dinheiro que o cara está te dando aqui. Você vai preferir, assim, ficar aí, enfim, o efeito riqueza que você está tendo com um salário que você está obtendo a mais, ele não te leva a trabalhar mais, mas a trabalhar a mesma quantidade com o salário mais alto que você está recebendo. Sei se está claro isso. É como se você tivesse aqui, ó, eu aumento aqui o seu salário de 4 para 5, e aí você não vai ofertar 9 para 10 horas de trabalho. Você vai preferir, tipo, ficar 9 horas trabalhando, porém ganhando 45. 9 vezes 5, 45. Então, esse é o efeito riqueza, né? Que você está recebendo. Digamos assim, você não vai trabalhar mais. Você simplesmente vai ganhar mais dinheiro trabalhando a mesma quantidade. Para você está suficiente. Tudo bem? É essa coisa aqui do efeito renda e do efeito substituição que ele acabou de falar. Ou seja, a níveis mais baixos você vai trabalhar mais e a níveis bem altos de salário você vai preferir ficar trabalhando a mesma quantidade, porém ganhando mais. Professor? Pode falar, Caio. O efeito renda e o efeito substituição é a mesma coisa, né? Não. Efeito substituição, na microeconomia, é o seguinte. O pessoal adora dar esses exemplos, sei lá, vinho e queijo, uma coisa do tipo. Melhor, né? Perdão. Carne de boi e carne de frango. Se você aumenta o preço da carne de boi, você tende a substituir a carne de boi por frango. Então, você está substituindo. Tá certo? Sim. Esse é o efeito de substituição. O efeito renda, nesse caso, eu aumento a sua renda e você pode consumir tanto mais carne de boi como carne de frango, ou eu te dando mais renda, você prefere não comer carne de frango e comer mais carne de boi. Tá? Entendi. Esse é o efeito renda. No caso nosso aqui é o seguinte, inicialmente eu tenho um efeito de substituição. Eu estou te dando um salário maior, você está abrindo mão do seu lazer para trabalhar mais, porque você considera que isso seja racional e vale a pena. Então, o seu lazer está mais caro, você está substituindo o lazer por mais trabalho. E aí você vai fazendo isso até um nível salarial. Então, por exemplo, chegou no salário lá, você está obtendo, vamos supor, R$5.000, aí o seu salário aumenta para 6. Aí você fala assim, mano, eu não vou trabalhar 12 horas hoje, eu vou trabalhar 10 horas com esse salário de 6 mesmo. Para mim tá bom. Eu não vou ficar... Aí, isso é o efeito riqueza, o efeito renda. Você está aumentando a sua renda sem ter que trabalhar mais. Você não está abrindo mais mão de lazer. Entendi. Tudo bem? Então, no momento que você entra no efeito renda, você não substitui mais lazer por mais trabalho. Você vai continuar trabalhando a mesma coisa, porém aumentando a sua renda, trabalhando a mesma coisa, já que o salário está aumentando. E o inverso é válido. Se eu reduzo o seu salário, você também não vai querer trabalhar menos, porque você está ali na faixa do efeito renda. Agora, se eu reduzo muito, aí você vai começar pô, não está valendo a pena mais esse trampo aí, eu vou ficar mais quieto em casa. Tá? Beleza, então essa é a parte da oferta do trabalho. E aí, então, nós chegamos, então, no que diz respeito ao equilíbrio do mercado de trabalho. Tá? Eu tenho a demanda por trabalho determinada pela produtividade marginal do trabalho. Tá? Eu tenho a demanda por trabalho determinada pela produtividade marginal do trabalho. E eu tenho a oferta de trabalho determinada pela maximização da utilidade por parte dos ofertantes. Né? Então, quanto mais salário, esses caras decidem ofertar mais trabalho e trabalhar mais. Do encontro, tá, entre a produtividade marginal do trabalho, que gera demanda para o trabalho, e a maximização de oferta de trabalho,
de renda e lazer, né, de quantidade de trabalho e lazer, dentro do arcabouço clássico, eu vou ter, então, o salário de equilíbrio da minha economia e o nível de emprego da minha economia, tá? Então, volto lá no primeiro slide que eu comecei, né? Para os clássicos, o mercado de trabalho é eficiente. O que significa que o mercado de trabalho é eficiente? Existe uma oferta de trabalho, existe uma demanda por trabalho, e o que vai determinar essa oferta, essa demanda, vai ser um nível de emprego, de equilíbrio, compatível a um salário real de equilíbrio também. Tá? O mercado, de forma eficiente, vai determinar o salário real, vai determinar o nível de emprego, e dado o nível de emprego com estoque de capital fixo, eu vou ter aqui o meu nível de produto da minha economia determinado N0 e Y0. Tá bom? Então, isso daqui é o que nós referimos lá no começo como sendo eficiente, tá? No arcabouço clássico. Professor, Pode falar. esse gráfico, a linha azul, é a demanda por trabalho, né? Não, oferta. Oferta para o trabalho, que é aquela discussão que eu fiz aqui sobre decisões de trabalho e lazer, tá? Então, positivamente inclinado, né? Você lembra que eu botei um sinalzinho de mais? Sim, Quanto mais salário, mais eu estou disponível a trabalhar, mais trabalho eu faço, até no momento que essa curva ficar bem inclinada. Tá? Demanda por trabalho. Quanto mais alto for o salário, maior tem que ser a produtividade marginal do trabalho, né? Como consequência, menos emprego será demandado. Quanto mais baixo for o salário, né, menor a produtividade marginal do trabalho compatível ao custo do salário real. Portanto, eu posso contratar mais pessoas. Aí a pergunta vai, por que não pode, por que que é nesse ponto, não é mais aqui, não é mais aqui. Então, é uma decisão, né, entre aqueles que estão ofertando o trabalho e aqueles que estão demandando o trabalho. Você abre uma padaria, você quer colocar um padeiro, você oferece para ele, te paga um salário mínimo por mês. O salário mínimo eu não quero mais. Pô, mas o que eu vou ganhar em termos de retorno é o seu salário mais um pouquinho, meu amigo. Então, tá mal da perna. Né? Tá mal da perna. Aí você oferece para ele, 2 salários mínimos, você trabalhar para mim, ok? 2 salários mínimos eu trabalho meio período para você. Serve? Serve. Então tá. Então chegamos no acordo. O pressuposto clássico é que trabalhadores e demandantes por trabalho, empresas, firmas e ofertantes por trabalho, possuem a mesma capacidade de negociação. É como se eu estivesse negociando diretamente com o cara que quer me contratar. Professor, mas na vida real... Bom, na vida real é uma coisa. Estou falando do que os clássicos pensam acerca de funcionamento do mercado de trabalho. E o que muita gente pensa, né? Essa reforma trabalhista que veio com o Temer, se você for analisar ela, várias questões ali pontuadas, né? Tem essas questões que eram em termos de pensamento clássico, que possibilitou que trabalhadores, aumentou o grau, né, de negociação pessoal com trabalhadores, enfim. Aí tem que ler a lei lá que foi promulgada, que tem uma série de questões lá. Tá? Mas é isso que pensa esse pensamento clássico. O pensamento clássico é trabalhadores e firmas possuem o mesmo poder de negociação. Estou te ofertando trabalho. Quer trabalhar? Não quero trabalhar por esse salário. Você quer? Bom, eu tenho 2 opções. Ou eu fecho meu negócio, ou eu deixo ele mais produtivo. Ou eu faço alguma coisa aí para ter rentabilidade maior para poder achar pessoas que querem trabalhar.
Ah, professor, mas na vida real o pessoal está trabalhando um salário... Bom, tudo bem, mas tem que pensar com a cabeça do clássico. A cabeça do clássico é essa. Eu estou ofertando trabalho, eu trabalhador, e tem firma demandando trabalho. Nesse encontro de interesses, de negociação, meu professor de macroeconomia do mestrado gostava de falar, é como se fosse uma feira vendendo batata. Tá? O cara botou o preço na batata lá 10, ninguém está querendo comprar, ele vai ter que ir reduzindo ali até começar a ter a saída da batatinha dele. Então, no pressuposto clássico, o mercado de trabalho funciona como se fosse uma feira, né? Ou, de acordo com o Walras, né, que vocês vão ver aí na microeconomia lá, a questão do leilão walrasiano, é como se estivesse num leilão. Ó, tem batata aqui. E aí, numa situação de Tautman, né, que as pessoas vão, digamos assim, né, tateando até chegar numa questão de equilíbrio, você vai chegar no equilíbrio aí entre o salário que a pessoa quer pagar e aquilo que ela quer receber. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma consideração? Muito bem. Então, o que vai significar aqui essa explicação que eu dei para vocês? Né? Na terminologia comum, produto, emprego e salário real são designados como variáveis endógenas. Tá? O que é uma variável endógena? Uma variável endógena é aquela que depende de outra variável. Então, lá na matemática 1, a sua variável endógena era sempre o y. O y depende do x. Tá? Enquanto que os níveis de equilíbrio do emprego, do salário real, é determinado no ponto de interseção entre as curvas de demanda agregada por trabalho e da oferta de trabalho. Esse nível de equilíbrio do insumo do trabalho resulta em um nível de equilíbrio do produto dado pela função de produção. Aqui ele não fala, mas a variável exógena, a variável de equilíbrio dada pelo mercado, é o salário real. Né? Então, o salário real como variável exógena, ou seja, determinado pelo mercado exogenamente, ele vai determinar as variáveis endógenas, né? Não, falei besteira aqui, gente. Produto, emprego e salário real são designados como as variáveis endógenas no modelo apresentado até aqui. Perdão. O salário real, né? Perdão, esse daqui é a variável endógena, tá? Tudo que está aqui, conforme eu falei lá, o y, né, da matemática 1, é a variável endógena. Ela vai depender, então, do encontro entre a demanda e a oferta de trabalho. Né? Desse encontro aqui, determinado endogenamente dentro do mercado, eu vou ter um nível de emprego. E esse nível de emprego, ele vai determinar o produto da economia. Tá? Aqui tudo ficou endógeno. Não tem variável exógena aqui, tá? A variável exógena é aquela variável que ela é determinada, ela é dada, ela é fixada por alguém. Então, por exemplo, quando o governo fixa um salário médio, vamos supor que ele conseguisse fixar um salário médio para todo mundo, isso seria uma variável exogenamente determinada. Tá? Toda variável que é determinada dentro de algum mercado, por relações de demanda e oferta, são variáveis endógenas, né? Variáveis que são determinadas dentro do modelo. Eu não preciso ter uma variável exógena aqui. Pode ser tudo endógeno. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Tá ok, pessoal? Essa coisa de endógeno e exógeno. Exógena eu falo que é tanto, e pronto. Eu falo que o preço de um computador, e o governo vou lá e falo assim, olha, o preço de um computador é 3 mil. Ah, pode rolar escassez, tal, super escassez ou falta de demanda, não tem problema. Eu disse que é 3 mil e pronto.
Endógena é empresas produzindo computadores, pessoas demandando, desse encontro de interesses, né, entre pessoas que querem comprar e firmas que querem vender, vai ter um preço de equilíbrio. Esse preço ele é endógeno. Exógeno, fora, alguém vai lá e determina e fixa e pronto. Endógeno, dentro das relações de demanda e oferta. Tá? Caio, em relação à pergunta que você fez lá no começo, está esclarecida? Você lembra ainda o que você tinha perguntado? Quer dizer, você quer saber se eu lembro que eu perguntei ou se eu me esclareceu? Vamos ficar com a segunda parte, né? Te esclareceu em relação à tua pergunta? Acredito que sim, professor. Ficou bem mais claro agora no final. Beleza. Bom, partindo então aqui para os finalmente, né? A questão aqui dos determinantes do produto e do emprego. Tá? Bom, o que nós vamos ter então aqui em termos da relação entre do produto e o emprego? Tá? Então, conforme está claro para vocês, né, deveria estar claro, eu tenho a questão da produtividade marginal do trabalho, né, que vai encontrar o salário real, conforme tem aqui, né, uma relação decrescente, e uma relação crescente entre a oferta de trabalho e o salário da economia. Então, nesse ponto de equilíbrio aqui, né, o que determina essa oferta e essa demanda em termos de salário real é um ponto de equilíbrio, de novo, em termos de salário real. O que significa isso? Significa que se o preço dobra de 1 para 2, o equilíbrio de mercado vai levar com que o salário nominal dobre, tá? De tal forma que você vai simplificar esse 2 com esse 2 e vai permanecer no mesmo nível de salário real da economia. Ou seja, no modelo clássico, trabalhadores nem firmas são enganados pelos preços. Trabalhadores conhecem a inflação e vão ofertar a quantidade de trabalho que eles ofertam de acordo com o salário real da economia. Então, vamos supor, né, estou trabalhando por 1.000, teve uma inflação de 100%, para continuar trabalhando a mesma quantidade, o meu salário ele vai ter que ir para 2.000. Tá? Então, se o nível de preços aumenta em 100%, né, dobra de P1 para 2P1, o meu salário ele vai ter que dobrar também para continuar ofertando a mesma quantidade de trabalho. Tá? Esse gráfico aqui, daqui para cá, ele muda um pouco a ótica, né? Ele sai do salário real, ele vai para o salário nominal. Tá? Então, suponhamos o seguinte, né? Suponha que você esteja aqui no nível de equilíbrio com essa curva de demanda por trabalho aqui e com essa curva de oferta de trabalho aqui. Tá? Muito bem, né? E aí, por hipótese, o que vai acontecer se você aumenta, né? Se você aumenta o nível de preços da economia, tá? Igual o exemplo que eu dei aqui, né? Se você dobra o nível de preços da economia, sai de 1 vai para 2, para ficar mais clássico. Se você dobra o nível de preços da economia, a esse novo salário real, né, que eu tenho aqui, W1 dividido por 2P, eu vou reduzir a minha oferta de trabalho. Enquanto que a esse novo nível de preços, né, P2 aqui, ou 2P1, perdão, as firmas vão querer contratar mais pessoas, porque está mais rentável para elas agora vender, porque o nível de preços, o produto que elas estão vendendo está mais alto. Então, o que vai acontecer? Você vai entrar no problema aqui de excesso de demanda por trabalho e escassez de oferta de trabalho.
porque a esse nível de preços aqui, 2P1, eu não vou ofertar a mesma quantidade, porque eu conheço meu salário real e eu não vou ofertar, eu não vou trabalhar o mesmo tanto que eu estou trabalhando com o salário real que foi pela metade. Eu vou reduzir minha oferta de trabalho. E as empresas querem trabalhar mais. Então, eu estou tendo, querem contratar mais trabalhadores. Então, eu estou tendo um excesso de demanda para o trabalho, uma escassez de demanda para o trabalho. O que vai acontecer, então, é que dentro desse desequilíbrio do mercado, você vai tender a chegar a um novo equilíbrio aqui, em que as empresas, né, vão reduzindo a sua demanda por trabalho, né, e por conta da questão da produtividade marginal do trabalho, enquanto as pessoas elas vão ofertando mais trabalho à medida que o salário aqui está aumentando de W1 para 2W1. E você vai encontrar um novo equilíbrio aqui, com o mesmo nível inicial de emprego, porém agora com o salário multiplicado por 2. Ficou claro? Professor, Oi. então sempre que a inflação aumentar, as empresas também vão querer contratar mais funcionários, ou não? No pensamento clássico, isso é muito importante, já acostumar com essa coisa, porque a gente vai vendo várias escolas de pensamento. Tá? Então, é por isso que eu sempre falo isso. No pensamento clássico, se o nível de preços aumenta, eu, empresa, reconheço que eu estou vendendo a um preço mais alto. Então, está lucrativo para mim. Então, vamos supor, eu estava vendendo meus produtos a 100 e agora está 200. Opa, vou contratar mais gente, porque minha produtividade marginal, ela de repente dobrou. Aí o trabalhador, que em termos reais estava recebendo 100, agora eu reconheço que como a inflação ela dobrou, eu só consigo comprar metade dos meus produtos. E aí eu falo assim, mano, eu não vou trabalhar a mesma quantidade de tempo que eu estou trabalhando para você, recebendo em termos reais a metade do que eu estava recebendo. Eu vou trabalhar menos. Eu preferi trabalhar só metade do dia. Pô, mas você está reduzindo a sua renda total? Está reduzindo. Não sei, o cara prefere fazer outra coisa, estudar, ficar à toa. Mas dentro do argumento clássico, ele não vai trabalhar a mesma quantidade, ele vai reduzir a oferta de trabalho, ele vai trabalhar menos horas. Então, o que eu tenho? Eu tenho firmas querendo contratar mais gente, e tenho gente que não quer trabalhar a esse salário. Então, vai tendo um encontro das firmas, aumentando o salário nominal que elas pagam, e pessoas recebendo, ofertando mais horas de trabalho com salário nominal mais alto, até que você chega num novo equilíbrio, aqui determinado pelo 2W2, 2W1, em que você tem o mesmo nível de emprego anterior. Tá claro isso? Sim, professor. Tá? Alguém ainda tem alguma dúvida? Outra coisa importante, tá? Infelizmente, a gente não está em sala de aula. Se tivesse em sala de aula, né, nós estaríamos fazendo os gráficos aqui. Então, o que significa isso, né? O que significa fazer o gráfico? Eu tenho essa relação aqui inicial. Tem um equilíbrio aqui determinado por N1. Eu tenho aqui meu W1. E meu salário real. E aqui eu tenho minha produtividade marginal do trabalho determinada por P1. E aí, por hipótese, o nível de preços aumenta. Tá? O nível de preços aumenta. Quando aumenta, eu vou ter um deslocamento da demanda por trabalho para cá,
que é a produtividade marginal do trabalho, agora ficou mais alto, estou vendendo meus produtos preços mais altos, e ao mesmo tempo, quando esses preços aumentaram de P1 para P2, né, supondo que eles dobraram, eu reduzo a minha oferta de trabalho. Esse daqui é a minha oferta de trabalho, né? E essa aqui é a minha nova oferta de trabalho linha, tá? Tudo bem? Então, eu estou reduzindo a minha oferta de trabalho, eu estou ampliando a minha demanda por trabalho. Então, o que, que vai acontecer? Isso aqui vai criar um desequilíbrio no mercado. Aqui em N2 e aqui N2 linha. Eu tenho gente querendo trabalhar, eu tenho pessoas que estão ofertando menos trabalho a esse salário nominal, a esse salário real mais baixo, uma vez que o W1, P1 agora ele é maior do que W1, P2, tá? Então, a esse nível de salário real W1, P1, eu estava nessa oferta de trabalho. Quando o P1 vai para P2, né, considerando que o P2 aqui ele é maior do que o P1, eu estou reduzindo a minha oferta de trabalho. Ao mesmo tempo, foi o que eu falei para vocês, as firmas querem contratar mais. Estou numa escassez de oferta de trabalho e num excesso de demanda por trabalho. Tá? As relações de demanda e oferta dentro do mercado de trabalho, elas vão fazer com que o salário ele migre aqui. E aí eu tenho problemas aqui com o desenho, né? Migre para um ponto. Perdão aqui pela falta de perícia, né? E eu vou chegar num ponto em que... Agora eu vou pagar desperto. O novo salário de equilíbrio da economia vai ser dado por W2, onde W1, P1 é igual a W2, P2. Tá? Nesse ponto aqui, então, eu volto para o meu ponto inicial em termos de nível de emprego, tá? Com o mesmo salário real, porém, agora compatível a minha nova taxa de inflação. Tá? Então, esse tipo de análise aqui, ele é fundamental, né, de ser feito aqui para você entender as questões aí que nós estamos trabalhando. Tá? Não se faz economista sem análise gráfica. Daqui para cá é a mesma estrutura, né? Ele está supondo que os níveis vão para 3, né? 3P1, eu usei P2, mas é a mesma coisa que 2P1. Vou ter o mesmo problema. Eu vou ter de novo aumento da demanda por trabalho, redução da oferta de trabalho, né? Esses dois grupos aqui vão ficar disputando até chegar num patamar aqui, 3WD1, que mantém o salário real constante. Como resultado, nós chegamos aqui numa coisa super importante aqui no entendimento da economia clássica, que é a curva de oferta agregada. A curva de oferta agregada, ela vai ser sempre vertical, né? Ou seja, eu posso aumentar o nível de preços, eu posso dobrar, triplicar, que eu nunca vou sair do produto de
real de equilíbrio da minha economia, por conta dessa ideia aqui que nós acabamos de demonstrar, né? Os preços estão aumentando, mas dentro aqui do choque da oferta e da demanda, eu não saio de N1, né? Como eu não saio de N1, eu estou preso aqui a um dado nível de produto. Tá bom? Acho que tá bom por hoje, né? Quase 1h40 de aula. Quase não, 1h40 de aula. Terminamos aqui o capítulo 3 e na próxima semana aí começamos o capítulo 4. Dúvidas, pessoal? Alguma questão? Professor, Pode falar. uma pergunta, eu nem sei se é pertinente, mas nessa questão aí que o senhor falou, nessa linha, como é que se fala? Nessa linha de pensamento clássico da economia, foi nessa época que perceberam que o desemprego serem inversamente proporcionais? Posterior, mais para frente. Curva de Phillips. Tá, ok. Algumas décadas à frente. Entendi, obrigado. Algo mais, pessoal? Bom, não tendo mais perguntas, eu vou encerrar então, interromper a gravação. Interrompida.